Brasil tem aproximadamente 96 milhões de leitores entre os cidadãos maiores de 5 anos de idade, o que significa que 55% dos brasileiros leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. No entanto, apenas 4% de toda a população maior de 5 anos considera que a leitura seja algo prazeroso. Esses números fazem parte da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, encomendada ao IBOP pelo Instituto ProLivro. O estudo, feito em todo o território nacional, teve como objetivo levantar o comportamento leitor da população, além de verificar a opinião das pessoas sobre a leitura. Eu acho que conhecimento e informação são as coisas mais importantes, e isso só a leitura pode te trazer. A universitária Thaís costuma ler pelo menos 4 livros por mês, um número relativamente alto quando comparado à média de leitura da população, que é de 4,7 livros, só que no período de 1 ano. E se tirarmos desse número a leitura da Bíblia e de material didático, o número cai para míseros 1,3 livros lidos ao ano por habitante no país. Seja de que tipo for, a leitura vai compor a vida do indivíduo, do sujeito. Ele não consegue ser um sujeito bem formado, informado, formado, né, sem leitura. Então, a leitura é fundamental para a vida de todos nós, para nós sabermos o que estamos fazendo no mundo, refletir sobre o mundo, conhecer o mundo e conhecer a nós mesmos, né? Através da leitura sempre. Eu acho que a leitura é muito importante para abrir sua cabeça para o mundo. Assim, ela acaba com preconceitos, ela te torna mais tolerante. Além do que eu acho que o conhecimento é a arma mais poderosa que o homem pode ter. Mais do que uma importância, era uma necessidade, né? É uma necessidade desse indivíduo que vive numa sociedade complexa, não é uma sociedade onde as mudanças ocorrem num longo espaço de tempo. As mudanças hoje ocorrem de uma forma que dentro da própria vida de um indivíduo, né, muda muito, então você não vive mais como se vivia há 10 anos atrás, né? E é uma sociedade baseada na cultura letrada. Não pense que o costume de ler é visto como algo bom apenas por professores e apaixonados por literatura. A pesquisa encomendada pelo Instituto ProLivro apurou, por exemplo, que a leitura tem significado positivo para 3 em cada 4 pessoas. Aspectos como conhecimento, crescimento profissional, sabedoria e desenvolvimento cultural são os adjetivos mais lembrados na hora de dar algum significado para a leitura. No entanto, cerca de 77 milhões de brasileiros declararam que não têm o costume de ler. Mais do que uma importância, ela passa a ser uma necessidade para a atuação desse indivíduo, para a relação desse indivíduo com esse mundo, né? Com esse mundo que fortemente marcado pela presença do texto. Segundo critérios estabelecidos pela Unesco, setor da Organização das Nações Unidas que cuida da educação e da cultura, 3 critérios são essenciais para que hajam leitores em um país. Primeiro, o livro precisa ocupar lugar privilegiado no imaginário nacional. Segundo, é necessário que hajam leitores nas famílias. E terceiro, as escolas precisam saber formar esses leitores. Se hoje nós temos os índices aí de pouca leitura e tal, foi porque em alguns momentos se decidiu que isso era um assunto ou da família ou da escola. Tá? Então, nós estamos vivendo o resultado de uma política, né, de uma ideia de que isso fica para a escola resolver ou fica para a família. Enquanto nós tivemos com essa polaridade, né, que existe alguém que vai resolver a questão da leitura, nós vamos continuar com essa situação, né, formando uma sociedade de não leitores. No Brasil, a leitura ocupa apenas a 5ª posição na preferência das pessoas quando o assunto é o que fazer com seu tempo livre. E a escola faz pouca ou nenhuma diferença para os 20 milhões de analfabetos e outros 27 milhões que só cursaram até a 4ª série do ensino fundamental. Eu comecei a gostar de ler bem pequena, porque eu tenho uma tia
que é professora de criança, e foi por ela. Ela foi minha influência, assim. Ela me dava livros. Aliás, ela é professora da sala de leitura, né? Que é a biblioteca da escola. Então, foi por ela que eu comecei a ler. Só essa resposta mostra por que Thaís gosta tanto de ler e por que ela lê 10 vezes mais livros que a média nacional. Os números do levantamento do Ibope revelam que enquanto 60% dos leitores se habituaram a ver os pais lendo, entre os não leitores, este número se inverte. 63% nunca viram ou quase nunca viam isso em casa. Além disso, 52% dos leitores geralmente são presenteados com livros e 85% dos não leitores nunca ganharam esse presente.